Uma boa noite a todos. Eu vou ler a abertura, convites de Sheila, pelo Cleiton Levi, pelo Espírito Sheila. Escala divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar o aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. Opções. Ninguém questiona a intensidade do teu sofrimento. Mesmo assim, contas com as outras opções para vencer a dor. Busca uma página de ideias consoladoras. Recorre à conversa amiga junto a quem possa te orientar. Tente a prece. Lembra que o teu pensamento é força viva capaz de impulsionar-te para a luz ou reter-te na sombra. Mergulhar no mar da revolta é naufragar em dores menores. Ceder ao pessimismo é atar-se na madeira do desânimo. Recorda ainda uma vez que não segue sozinho. Deus te sustenta e ampara. Por isso, reergue-te e segue adiante. A vida hoje pode cercá-lo de problemas. Tu, porém, terás em ti mesmo a solução adequada para vencer a dor e seguir em paz. Uma ótima palestra a todos. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, tem um Peugeot cinza, final da placa 06, que está naquele terreno ali, está bloqueando a garagem do proprietário. Se é de alguém aqui, a gente pede por gentileza. Okay. Também nessa mesma linha de pensamento, né, a gente tem comunicado para que nessa rua, que não é uma rua estreita, que a gente procure estacionar os carros sempre do lado direito de quem entra, para evitar estacionar nos dois lados da rua, porque também interrompe a passagem de carros e a gente tem tido reclamações aqui da vizinhança. Então, se a gente puder ficar atento também nesse sentido, né, para que tudo fique em paz e em harmonia. Nesse sentido, após a leitura e harmonização, convido a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, né? Sintam-se em casa, que é a nossa casa. Convido a todos então para silenciarmos os nossos pensamentos, nos envolvermos em torno da prece, que dará abertura ao encontro da noite de hoje. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, para agradecer este momento concedido a todos nós, de aqui nos encontrarmos na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas até o presente momento, por tudo que temos, Senhor, por tudo que nos dás, pelo pão, pelo ar, pela paz. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelas oportunidades concedidas a nós, por nos enviar Jesus, o Mestre Divino, guia e modelo nosso, por nos trazer as lições do Evangelho e hoje podermos iluminar o entendimento através das lições dos Espíritos, da doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Mestre. Nossa gratidão, Jesus, por estar junto a nós, como dissestes, onde 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu estarias entre elas. E é com esse sentimento e com essa convicção que sentimos a tua presença junto a nós. A nossa gratidão aos bons espíritos que aqui derramos sobre cada um de nós os benefícios espirituais, para que cada um
possa sentir-se o mais confortável intimamente possível e desfrutarmos desta reunião fraterna. Que a paz esteja com todos, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, nós humildemente pedimos a permissão para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Conosco, nosso colega, trabalhador aqui do Centro Espírita Caminho de Luz, Fábio Souza, responsável pela exposição da noite de hoje, para o qual rogamos a assistência e a inspiração do mundo espiritual. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da noite, na qual nós todos faremos uma reflexão, é mediunidade. Mas o foco da nossa reflexão dentro desse grande tema, que é mediunidade, é vivendo com a mediunidade. É natural que quando a gente ouve o termo médium, mediunidade, venha na nossa lembrança os grandes médiuns da doutrina espírita, citando alguns, os mais proeminentes, especialmente aqui no Brasil, como Chico Xavier, Divaldo Franco Pereira, que tanto contribuíram com o livro ditado pelos Espíritos, com a moralidade com que eles souberam lidar com a mediunidade, que, como nós vamos ver, é uma faculdade humana, assim como eu trago aqui do ladinho da imagem aqui. Então, viver com mediunidade, a mediunidade em si é uma faculdade humana. Portanto, o foco de hoje não é falar sobre os grandes fenômenos, os grandes feitos através da mediunidade, mas sim como somos portadores desta condição que é biológica, que está com todos nós, falarmos de como podemos aproveitar mais esse sentido para nós caminharmos sobre os nossos propósitos de vida. Daí, onde pesquisamos no Livro dos Médiuns, na questão 49, como que se dá essa comunicação. Os espíritos povoam os espaços até o infinito. Portanto, nem a ciência ainda pôde abarcar quantos planetas, quantos orbes povoados existem. Mas a doutrina vem sendo confirmada de tempos em tempos. E a atualização da ciência vem nos dizendo a cada instante que aumenta-se a visão humana sobre a grandiosidade da criação. Há espíritos incessantemente ao nosso redor, e com eles estamos em contato. Então, tanto no nosso orbe terreno, através da mediunidade, recebemos informações de espíritos desencarnados, mas também dos encarnados. Quem aqui, em algum momento, não se lembrou, recordou de alguém que não via há algum tempo, e logo em seguida essa pessoa lhe aparece? Quem aqui
ao sair para fazer uma atividade, de repente sentiu como que se fosse uma intuição a dizer-lhe: tome cuidado com esse caminho. E você ficou mais atento, prestou mais atenção, reconheceu que aquilo era prudente. Tudo isso, gente, faz parte da mediunidade. Tudo isso pode ser usado para o nosso bem-estar. Então, hoje o foco da nossa reflexão é entender como essa influência pode ser positiva, como podemos atrair as boas influências e, por trás dessa comunicação, o que se espera dos humanos, o que se espera através desse grande projeto de Deus, a raça humana, o que se espera disso? Então, passemos adiante para entendermos essa jornada dessa grande experiência aqui na Terra. E falando da nossa experiência, nós temos vivido um momento, falando aqui do nosso dia a dia, de um grande paradoxo entre a era da informação e aquilo que realmente conseguimos absorver. Esta imagem aqui, criada por uma IA, ela vai exagerar um pouco, talvez, no primeiro olhar, porque são muitas telas, muitas informações, mas recordemos de algo que usamos no nosso dia a dia, como um aparelho celular, ou até um cartão de crédito. Se ele não tem fio, como que ele recebe a cada fração de segundo milhares de informações e a gente não está vendo, não está percebendo, mas ele está recebendo essa informação, porque quando digitamos a nossa senha de acesso, o nosso WhatsApp está atualizado com conversas que nós não tínhamos iniciado, com uma resposta daquilo que tinham pedido há minutos atrás, com o nosso e-mail, com a nossa conta bancária, com os apps que nós usamos, estão todos eles conectados e recebendo informação. Se um aparelho criado pelo homem recebe essa informação a cada instante, eu faço uma pergunta para reflexão: o que é a tecnologia mais poderosa que nós temos? Um celular construído pelo homem ou a mente do ser humano? Acredito que todos nós vamos dizer que o cérebro humano, a nossa capacidade cognitiva é muito mais potente do que o celular, até porque fomos nós que criamos. Perfeito? Se o celular recebe tantas informações a cada fração de segundo e ele é inferior à capacidade humana, imaginemos nós quantas informações recebemos no mesmo instante, além daquelas que são vitais para a nossa experiência. Quando o nosso cérebro ele está controlando os hormônios, a circulação sanguínea, aquilo que percebemos pelos sentidos, como o tato, o olfato, a visão, a mediunidade. Imagine o processamento disso 24 horas por dia, até quando estamos dormindo. Desta forma, esse assunto se torna muito relevante para a nossa atenção, para o nosso estudo, porque se nós estamos recebendo tantas informações a cada instante, qual a qualidade dessas informações que estamos recebendo? E ainda mais profundo, qual são as informações que estamos alimentando no nosso coração, na nossa mente? Por isso eu trouxe esse assunto para o nosso cotidiano, porque é normal e as estatísticas nos mostram que a ansiedade e a insegurança têm aumentado muito na população. Alguns
fatores como o medo, às vezes a falta de busca de conhecimento que gera uma insegurança, a falta às vezes de um alinhamento com Deus através da oração, através da caridade, para nos harmonizarmos, porque percebamos nós, quando estamos fazendo uma atividade com foco, nós não estamos pensando em outras coisas. Possamos até estar sendo conectados, mas se nós estamos ajudando alguém, nós não estamos pensando naquilo que está acontecendo em outro ambiente, ou aquilo que eu vou fazer depois, porque a sua mente está conectada em ajudar. E eu coloquei aqui, nesse slide, sinais de uma desconexão com algo maior que nós mesmos. É essa carga tão grande de informação que às vezes a gente tem dificuldade de discernir aquilo que é melhor para nós. E aí eu trago aqui um registro de Mateus 17, de 1 a 9, que fala daquele momento que Jesus sobe até o Monte Tabor, com ele leva 3 dos seus discípulos, e lá Jesus apresenta a eles a sua grande divindade, transfigurando-se, onde o seu próprio corpo passa a irradiar uma luz que brilhava como o sol, e suas vestes eram tão brancas que ofuscavam as vistas humanas, para mostrar para aqueles discípulos que estavam mais próximos dele, que logo após, e isso foi antes da sua crucificação, antes do grande martírio, mostrar que aqui na terra nós estamos imbuídos em uma experiência, na qual essa experiência nos convida a transmutar para o bem, para o belo, tudo aquilo que chega para nós em formato de desafio. Jesus mostrou para esses apóstolos, antes de ser entregue, que ele era de natureza divina, que ele sabia por o que ia passar, mas ele demonstrou para eles: se eu posso vencer, vocês também podem. Vós sois deuses, sejam o sal da terra. Então, se Jesus disse para nós, e tudo que ele fez e exemplificou nunca foi apagado, pelo contrário, está sempre sendo resgatado, porque é isso que nos dá conforto, nos dá fortaleza para continuar nos evoluindo. Então, não é de nós nos queixarmos diante dos nossos desafios, ao contrário, para nós aproveitarmos o seu melhor. E nesse sentido, a pergunta que ecoa é: existe uma inteligência superior nos inspirando diariamente, mesmo sem percebermos? E na questão 76 do Livro dos Espíritos, os espíritos da codificação vão dizer que sim, que os espíritos são a parte inteligente do universo, que povoa o universo ao infinito. Se os espíritos são a parte inteligente, se eles estão em contato conosco sempre que vibremos nas posições mais elevadas, então por que não aproveitar desta ajuda do alto para nós termos uma vida mais agradável, mais assertiva, mais alinhada com o nosso propósito como ser humano? E aí, esse mecanismo que para alguns parece ser uma coisa de um dom especial de alguns, ou então que eu não devo ter porque eu nunca vi um espírito, ou então eu nunca senti um espírito. A doutrina vem nos dizer que é muito sutil essa relação, especialmente quando não estamos nos estudando, aprendendo conosco mesmos,
sabendo das nossas qualidades, das nossas potencialidades. O que é mediunidade, então? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Allan Kardec descreve isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Então, reforçando, num grau qualquer, que qualquer um de nós sintamos a presença ou a influência do Espírito, comprova que nós somos médios. E a mediunidade, não é privilégio, religião ou dom. É uma faculdade humana inerente a todos, que varia em intensidade e forma de expressão. Aí sim, nós possamos entender que alguém que venha com a missão de exercer a mediunidade em prol de muitos, venha com um aparelho mediúnico mais formatado para isso. Exemplo, Chico Xavier. Então, a composição cerebral mais indicativa pineal de Chico Xavier não é a mesma que a nossa, porque ele veio com uma missão. E a ciência hoje já comprova isso com estudos de mensuração sobre o poder da oração na melhora e na cura da pessoa. Sobre o estudo da pineal em relação à comunicação e à expansão dessa comunicação com os espíritos. Mas, ainda assim, todos nós somos médios porque temos a nossa condição de, por intuição, como está aqui, trazendo assim para as coisas mais comuns do nosso dia, mais acessível a todos nós, a intuição. E a intuição, ela funciona como um exemplo bem simples. Quando queremos, por exemplo, ajudar uma pessoa, mas estou pensando, não sei como fazê-lo, estou com dificuldade, e de repente você, sem estar até já desconectando daquela ideia, vem aquela ideia, é por aqui. E você, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Intuição. Provavelmente o seu mentor ou aquele que quer lhe bem, sabendo que você precisa fazer algo, vem, observando o contexto, pode te auxiliar com uma mensagem. Mas nós não recebemos um beliscão, ou então um grito no ouvido. Não, é muito sutil, porque a mediunidade, ela se faz através do nosso perispírito, não diretamente a um órgão físico. Então, lá dentro da nossa cabeça, que nós escutamos o nosso anjo da guarda, por exemplo. Já na inspiração, nós percebemos muitos exemplos, né, nas artes, como escrever, como compor uma música, ou até desenvolver um trabalho, né, quando somos inspirados por aqueles que nos acompanham, por aqueles que nos dão a mentoria. Sempre a qualidade daqueles espíritos que nos aproximam de nós vai depender da forma como a nossa vibração se encontra. Mas o que é essa vibração? Exemplo, tem dias que nós não estamos no sentido bem, que até os nossos pensamentos estão turvos e temos dificuldade de focar naquilo que estamos fazendo no momento. Exemplo, quando nos sentimos assim, estamos saindo de nossas casas e vindo para o centro. No caminho, às vezes, as preocupações, a perturbação do dia a dia, aquele compromisso que precisa ser resolvido, vai nos afetando, vai nos deixando assim, de certa forma, ansiosos. Mas ao adentrarmos a essa casa, recebemos um abraço fraterno, um boa noite, seja bem-vindo. Primeiro momento já se sente a vibração do ambiente. Parece que nós adentremos num portal novo,
e aquilo que estava nos preocupando passa a ser deixado de ladinho para outro momento, e começamos a perceber a vibração sutil do amor, da fraternidade comum. Isso é vibração. Então, quando nós estamos nos sentindo assim, estamos vibrando bem, melhor. Quando estamos ansiosos e preocupados, mais baixa é a vibração, mais necessidade temos de fazer uma oração para nos apropriarmos dos bons pensamentos, e aí sim, possamos nós, nas nossas atividades, sermos inspirados por bons espíritos que querem o nosso bem. E o pressentimento também é uma mediunidade. Esse eu quero ler da questão 522 do Livro dos Espíritos, o que os espíritos da codificação nos falam sobre o pressentimento. A questão é: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Também pode ser parte de algo que nós escolhemos. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência como encarnado. Isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando essas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que a voz do instinto, e esta impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. Então, é possível que em algum momento, o espírito possa perceber que nós estamos passando por algum ambiente ou alguma situação que está muito próxima com a nossa provação planejada. Então, por que alguns têm medo de altura? Se nunca pularam de paraquedas, nunca caíram de uma montanha, mas se falar assim, passaram perto, não, aqui está muito alto, por que será que tem esse pressentimento? E outros, irmão, filho, esposa, não tem. É só um exemplo prático do nosso dia a dia, quando às vezes a gente deixa de usar empatia para entender o comportamento daquele que está perto de mim, porque nós somos diferentes, cada um de nós tem a sua própria experiência, tem o seu próprio plano de evolução, e o pressentimento é um desses, é uma dessas intuições que possamos estar nos alertando de alguns cuidados adicionais. Mas tudo isso, todo esse campo mediúnico, ele tem uma função especial, tanto para nós como encarnados, como para os espíritos desencarnados, que é a percepção moral das nossas ações. Quando nós estamos, melhor dizendo, quando a casa se reúne para uma sessão mediúnica, o que ali acontece? Um atendimento a espíritos que são direcionados ao centro para receber uma atenção, para receber um encaminhamento, um esclarecimento, porque os espíritos desencarnados são espíritos como nós, no entanto, fora da roupagem humana, continuam a sua experiência. Muitos deles, ainda não conhecendo o seu verdadeiro propósito de vida, ainda continuam errando e precisam de orientação. E para quem faz o atendimento na casa espírita, qual a percepção moral, qual o ganho que se tem em ajudar um espírito desencarnado? Perceber que tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, todas as decisões que tomamos, tem uma consequência. Logo, quando vejo um espírito comunicando, falando da sua experiência, nós encarnados também estamos aprendendo. Também estamos verificando o pós-morte do corpo, o que pode nos acontecer. E isso faz que fiquemos mais atentos para viver dentro dos ensinamentos do Mestre.
Dito isso, ficou claro para nós que o que a questão 459 do Livro dos Espíritos nos traz, que os espíritos influenciam em nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos, fica claro no nosso dia a dia, com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, as nossas experiências do dia a dia. Pensamentos elevados, inspirações para ajudar alguém, advertências interiores, intuições, tudo isso em algum momento pode ser uma influência espiritual, nos querendo ajudar. A sintonia mental favorece determinadas conexões, daí da importância de nós entendermos como isso funciona a todo instante. Aqui nós temos uma analogia, aqui à direita, analogia da estação de rádio. A nossa mente funciona como um rádio. A frequência que escolhemos determina o que nós ouvimos, como no rádio. É a vibração que nós estávamos conversando. Quem é o emissor espiritual? São os espíritos e influências ao nosso redor. Espíritos desencarnados e encarnados. Nós estamos recebendo informações e vibrações de todo o meio. Então, quando a doutrina nos ensina que a mediunidade é um meio de comunicação, não apenas com os espíritos desencarnados, mas com todos esses espíritos que estão aqui ao nosso redor. E o sintonizador são os nossos sentimentos e vibrações, traduzindo a nossa vibração média. Porque, por exemplo, aqui dentro do centro nós podemos estar aumentando a nossa vibração. O desafio é, ao adentrarmos na rua até a nossa casa e com os nossos afazeres, nós nos mantermos numa vibração mais elevada. E o receptor começa pelo perispírito, que envia sinais para a nossa caixa chamada cérebro, mente, e que essa traduz esse sentimento em uma mensagem, que para cada um de nós tem um significado. Então, isso acontece diariamente. E aí a importância de nós aprendermos com os grandes emissários da doutrina espírita, como que nós podemos educar a nossa mediunidade, fortalecer ela nas boas vibrações. Aí, extraindo do livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito muito conhecido por todos que leem a doutrina espírita, André Luiz, ele vem nos alertar: não basta possuir a faculdade, é preciso educá-la com disciplina e responsabilidade, começando pelo estudo. Aqui onde nós nos encontramos, estamos estudando, mas podemos também estudar na casa espírita, também podemos adquirir livros, estudar na nossa casa, assistir também outras palestras pelo YouTube. Tudo isso é estudo. O que nos mantém firme nesse desenvolvimento? A nossa reforma íntima, o esforço pelo equilíbrio emocional e a renovação moral contínua. Seja como na questão 919, nos ensina Santo Agostinho a fazer aquela reforma do nosso dia a dia, nossa revisão diária dos nossos atos, das nossas responsabilidades, aquilo que deixamos de fazer, para que diariamente possamos estar sintonizados com o alto. E oração e disciplina. Assim como uma profissão exige preparo, estudo, tempo, dedicação, a mediunidade não é diferente, porque ela é uma faculdade humana. Também vai exigir estudo, preparo, disciplina, persistência, para que ela possa ficar sempre no padrão de comunicação com vibrações positivas mais elevadas. E na prática mesmo do dia a dia, nós precisamos entender
que a mediunidade ela é neutra, assim como nossos olhos. Os nossos olhos foram feitos para ver a beleza, mas se nós escolhermos olhar para outras coisas, ele está seguindo a ordem do nosso espírito. Todo o nosso corpo é uma emanação da vontade do nosso espírito, assim como a mediunidade. Então aqui os exemplos dos nossos amados Chico Xavier, Divaldo Franco, o quanto eles se esforçaram para deixar esse legado abençoado para todos nós. Foi a mediunidade que trouxe tudo isso para eles? Não, a mediunidade deles estava preparada para o uso, mas foi a moralidade, a disciplina, o tempo de esforço que fez com que eles pudessem produzir tanto em tão pouco tempo. Portanto, quando a sintonia é elevada, quando entendemos que essa faculdade vai nos ajudar no nosso propósito de vida, nós entendemos perfeitamente que orgulho e irritação atraem influências compatíveis com essa vibração de orgulho, de irritação. No entanto, nós no nosso dia a dia, quando tivermos desafios, podemos entender aqui, que nós não conseguimos controlar tudo que chega ao nosso campo vibracional. Nós não conseguimos nos isolar. Nem é bom para nós isso, porque daí nós estamos evitando de evoluir. Então, às vezes a gente chega num ambiente, mesmo sem conversar com nenhuma pessoa, você pode não se sentir bem. Nossa, mas você não conversou com ninguém. E chegou naquele ambiente e já sentiu uma coisa diferente. É a vibração do local, ou a sua própria vibração que não está compatível com aquele ambiente. Mas, quando escolhemos alimentar os bons pensamentos e nos permitimos uma experiência de aprendizado, a gente não alimenta aquela vibração que não foi positiva. A gente alimenta a nossa com a ajuda dos nossos espíritos que nos apoiam. Então, antes de decisões, também ao evitar alguns conflitos, devemos nós fazer uma prece, uma oração, tá? Para que a inspiração possa nos ajudar no nosso cotidiano. Chico Xavier, especialmente, a gente, quando começa a estudar um pouco, vê muitos relatos, né? De quantas vezes ele fez algo que vai contra a lógica do ser humano comum. Por exemplo, quando ele foi caluniado, ou quando até tiraram a vida do próprio animalzinho de estimação dele, o normal seria a gente esbravejar, querer uma justiça, né? Chico orava para aquela pessoa, perdoava, e por isso ele foi até o final da sua vida com uma moral ilibada, que não tem nada que ser questionado. Temos ótimos exemplos. Por isso, como que se deseja que a nossa conduta, a conduta dos espíritos, seja no dia a dia? Práticas simples e consistentes para elevarem a nossa vibração e nos tornarem colaboradores da espiritualidade superior, porque assim que eles velam por nós, e nós pelos nossos amados que já partiram, nós estamos num intercâmbio de colaboração. Então nós não conseguimos entrar numa câmara de passe e fazer algo de bom se não tivermos a colaboração do alto. Eu não consigo vir aqui fazer uma reflexão somente com o estudo da mente. Eu preciso também ter os bons exemplos como esses que a gente está trazendo aqui para inspirar a todos nós. Então, o que a gente pede para a conduta espírita? Oração diária, conexão consciente com o plano espiritual a cada dia, prática da caridade. E a caridade aqui, nós não estamos falando financeiramente, mas também pode, mas nós estamos falando da atenção, de perdoar quando alguém falha com a gente,
de ser indulgente a uma característica às vezes não tão apropriada daquele que trabalha conosco, ou daquele que está com ansiedade, pode até nos atravessado no trânsito, nos xingado. Reconhecer que nós não conhecemos tudo, então às vezes algumas coisas vêm para nos testar. Seja um chefe que quer que você faça uma coisa que não é o que você estava esperando. Tudo isso faz parte da caridade. Levantar aquele que está triste quando você reconhece e sabe que você pode contribuir às vezes com uma palavra. O Evangelho no lar. O Evangelho no lar muito importante para as nossas famílias. Porque nem sempre nós estamos aqui no centro com os nossos filhos, com aqueles que vivemos no nosso ambiente residencial. Mas dentro do lar nós podemos adotar um dia e um horário que possa ser frequente, né, a nossa conduta de abrir uma passagem do Evangelho, fazer uma leitura breve, colocar uma jarrinha d'água como aqui, para que possamos receber os eflúvios do alto, para que a nossa semana seja suave, tenha um reforço, né, do alto sobre o alimento que nós precisamos para o corpo físico. Evangelho no lar. Gratidão e vigilância. Gratidão sobre tudo que nós temos, que nós somos, das oportunidades que recebemos, especialmente aquelas que vêm e a gente consegue se apropriar de um novo saber. Tudo isso fortalece o nosso ser e ajuda na vibração. Para fechar tudo isso que nós conversamos, né? A mediunidade é a comunicação entre irmãos. Irmãos aqui encarnados, desencarnados e entre ambos. Quando elevamos nossos pensamentos, tornamos-nos colaboradores da espiritualidade superior. A mediunidade deixa de ser apenas um fenômeno e passa a ser uma faculdade que constrói amor, o reino de Deus aqui já na terra. Consolar, perdoar e inspirar é seguir os exemplos do Cristo na vida prática. Que nós possamos ter uma semana abençoada, conectados com as boas vibrações, para que a nossa jornada seja mais suave, mais leve. Que assim seja. Aproveitemos deste momento mais uma vez para nos aconchegarmos em torno da prece que dará por finalizada a exposição da noite de hoje, lembrando as palavras do nosso irmão, que cada um de nós, como médiuns que somos, possamos ser médiuns com Jesus, sermos cartas vivas do amor do Mestre, para que, como instrumentos do bem, possamos disseminar, plantar esta semente em tantos outros corações que caminham conosco nesta grande tarefa de redenção de todos nós, para nos tornarmos cada vez mais homens de bem, espíritos iluminados, espíritos bondosos, para que a nossa vida, o nosso plano, tenha as condições favoráveis para vivermos bem e felizes. Nesse sentido, que os bons espíritos nos envolvam neste momento, que de suas mãos abençoadas sejam jorradas sobre nós os benefícios espirituais de que nós carecemos, a fim de nos fortalecer para os desafios do dia a dia. Que a paz esteja com todos neste momento. E assim, com esta prece, pedimos a permissão ao alto para finalizarmos este momento de reflexão. Que assim seja.